Olá, estudantes do terceiro ano! Sejam bem-vindos à aula 36 de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra e nunca é demais relembrar aqueles cuidados. Lave as mãos várias vezes ao dia com água e sabão ou faça uso do álcool em gel. Vocês viram que até o bonequinho lá do sinaleiro está usando máscara? Então, você também não pode deixar de usá-la. E quando for preciso sair, use a máscara e lembre-se de manter o distanciamento, certo? Para a aula de hoje, nós vamos precisar dos materiais do dia a dia: caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Então, como isso você já tem à mão, vamos seguir para as anotações da aula de hoje. Registrem lá no caderno a data, o seu nome e aula 36 de língua portuguesa.
Agora, com as informações registradas no caderno, vamos relembrar a nossa aula anterior. Nós fizemos uma atividade chamada 7 pistas e uma palavra, onde foram reveladas imagens, um som, algumas letras e nós compomos a palavra trânsito, que é o tema das nossas aulas. Conhecemos o texto, a maneira como ele é organizado no folder, pensamos sobre os elementos que compõem a capa deste material, analisamos as imagens, fizemos a leitura dos tópicos do subtítulo Criança como Pedestre, fizemos perguntas de reflexão pensando sobre o texto e conhecemos mais uma dica de segurança da criança, a criança no carro. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o texto e sobre segurança da criança no trânsito. Eu trouxe novamente a capa do folder da campanha de conscientização para nós pensarmos. Olha só, aí você vê o título da campanha. Vamos fazer a leitura juntos? Todo mundo aí em casa lendo com a professora. Vamos lá? Segurança da criança no trânsito. Agora diz aí para mim, qual é a palavra que está destacada em vermelho que você está vendo na tela? Fala ela para mim. O que está escrito? Segurança. O que significa a palavra segurança? Qual o sentido que ela tem aí no título da campanha de conscientização? A palavra segurança é uma palavra que tem mais de um sentido. Então vamos consultar o dicionário para sabermos o que ele diz que é a palavra segurança? Vejam lá, nós temos aí o verbete do dicionário e você vê que a palavra segurança tem 1, 2, 3 sentidos diferentes. Vamos ler agora quais são esses sentidos? Olha lá, sentido número 1, condição em que alguém ou algo se encontra livre de perigo. Sentido número 2, segurança quer dizer certeza, firmeza. Ou sentido número 3, profissional cuja função é proteger pessoa, dinheiro, etc. E aí, você consegue me dizer qual desses sentidos é adequado ao texto? A palavra segurança no título da campanha de conscientização tem qual desses sentidos? 1, 2 ou 3? Então agora eu vou pedir para você colocar o seu dedinho aí na tela em cima do sentido que você acha que é o mais adequado ao título da campanha. Será que é condição de alguém se encontrar livre do perigo? Significa certeza, firmeza? Ou é um profissional, uma pessoa que trabalha com essa função de proteger a pessoa? Vamos lá? 1, 2 ou 3? Coloca o dedinho. Colocou? Vamos conferir? Olha lá. Se você colocou o dedinho sobre o sentido número 1, você acertou. Significa a condição em que alguém se encontra livre do perigo. Certo? Vamos continuar as nossas reflexões? Olha só, eu tenho mais 3 textos onde a palavra segurança foi utilizada. Vamos ler esse que você está vendo aí? Temos vagas. Agente de segurança em agência bancária. Olha o outro texto. Coopere com a sua segurança. Mantenha a distância de 1,5 m. Olha o terceiro texto. Tenho total segurança sobre o que falei. Agora eu quero que você está vendo que tem 3 círculos embaixo desses textos? Você vai colocar o dedinho dentro do círculo, embaixo do texto, em que a palavra segurança também tem esse sentido de manter-se livre do perigo, a condição de estar livre do perigo. Olha só, temos vagas agente de segurança. O segundo texto, coopere com a sua segurança. E o terceiro,
tenho total segurança sobre o que falei. Qual deles a palavra segurança também tem o sentido de manter-se afastado do perigo? Coloca o dedinho dentro do círculo, então? Colocou? Vamos ver, ele vai ficar verde. Atenção! É esse texto, o texto do meio. Coopere com a sua segurança. Então, cooperação para se manter livre do perigo, certo? Nos outros textos, no primeiro nós temos agente de segurança, que é o profissional, a pessoa que cuida da segurança, nesse caso de uma agência bancária. E no terceiro texto, faz referência a ter firmeza no que fala. Então, tenho total segurança sobre o que falei, eu tenho certeza sobre o que eu falei. Muito bem, pensamos sobre a palavra segurança. Agora nós vamos pensar sobre outra palavra. Essa palavra está em um dos tópicos que nós lemos da criança como pedestre, o tópico número 3. Vamos fazer a leitura do tópico 3? Andar sempre pela calçada e longe do meio-fio. Qual é a palavra em destaque? Qual a palavra está em vermelho? A palavra meio-fio. Isso mesmo. Você sabe o que é um meio-fio? Vamos mais uma vez consultar o dicionário. O dicionário diz que meio-fio tem apenas um sentido. Olha lá. Fileira, geralmente de pedra, ao longo da calçada. Então veja a imagem. Olha o que é o meio-fio. O meio-fio é essa fileira que geralmente é de pedra e que se estende ao longo da calçada. A palavra meio-fio também foi utilizada no texto em um outro tópico, certo? Que foi o tópico 7. No momento de atravessar, deve-se... E agora eu tenho uma atividade para vocês. Eu tenho as palavras que completam esse tópico, mas elas estão desorganizadas e você deve organizá-las completando a frase. Para dar uma ajuda para vocês, o que eu fiz? Coloquei algumas imagens. Você está vendo uma estrela, um navio, um carro, lápis, dado e mola. Qual é a dica? Para saber qual é a palavra que vem aí para completar a frase, você vai pensar na primeira letra desta imagem. Qual é a primeira letra da palavra estrela? Estrela. Começa com a letra E. Então, a palavra que vai na sequência da frase começa com a letra E. E assim você vai refletir sobre as outras imagens e ver qual é a palavra que vem. Certo? Então, isso você vai fazer no seu caderno, logo abaixo da aula 36 de língua portuguesa, certo? Então, aí estão as palavras, você tem as imagens e eu vou dar um tempo para você tentar fazer sozinho. Aí depois eu retomo e nós vamos fazer juntos e vamos conferindo a sua resposta no caderno. Certo? Então, tempo para você, vai registrando as palavrinhas no caderno de acordo com as imagens, com as iniciais da imagem que vocês estão vendo, certo? Tempo para vocês.
conseguiu organizar as palavras? Se você não conseguiu, não tem problema, você vai fazendo aqui junto comigo agora, certo? Então, nós tínhamos o tópico, no momento de atravessar, deve-se. Aí eu tenho a imagem da estrela. Estrela começa com a letra E. Qual é a palavra que está aqui que começa com a letra E? Esperar. Então, a primeira palavra que você deve ter registrado no seu caderno é esperar. Depois da estrela, nós temos o navio. Navio começa com que letra? Com a letra N. Então, qual é a palavra que eu tenho aqui que começa com N? É o na. Então, esperar, na. Está conferindo? Vamos continuar então. Depois do navio, eu tenho o carro. Carro começa com qual letra? Com a letra C. Muito bem. Qual é a palavra dessas 4 aqui que começa com a letra C? É a palavra calçada. Então, vamos colocar a palavra calçada aqui. Depois do carro, a imagem que eu tenho é de um lápis. Lápis começa com a letra L. Qual é a palavra dessas 3 aqui que começa com L? É a palavra longe. Então, depois da palavra calçada, vem a palavra longe. Depois da imagem do lápis, eu tenho a imagem de um dado. Dado começa com qual letra? Letra D. Muito bem. Qual é a palavra dessas 2 que começa com a letra D? Do. Então, a próxima palavra é do. A última imagem é a imagem da mola. Mola começa com a letra M. O M da palavra que nós pesquisamos no dicionário, meio fio. Vamos fazer então a leitura do tópico completo? No momento de atravessar, deve-se esperar na calçada, longe do meio-fio. Então, vimos a palavra meio-fio utilizada em 2 tópicos do texto, certo? Agora, nós vamos pensar sobre mais uma palavra. E eu trago para vocês agora o tópico 10. Em rodovias, deve-se usar a passarela para atravessar. Se não houver, a travessia deve ser feita em locais com visibilidade, nunca correndo entre os veículos. Vamos mais uma vez consultar o dicionário para saber o sentido da palavra passarela? Passarela tem 2 sentidos diferentes. O sentido número 1 é ponte para pedestres construída sobre ruas ou estradas. O sentido número 2 é plataforma para desfiles de moda, concursos, etc. E aí, passarela, qual dos 2 sentidos se adequa ao texto que nós lemos? Será que é uma ponte construída para os pedestres poderem atravessar? Ou será que é uma plataforma para desfiles de moda, concursos? Pensou? Então, você vai fazer a mesma coisa, vai colocar o dedinho em cima do sentido. Será que é o número 1 ou o número 2 que é adequado ao texto? Coloca o dedinho. É o número 1. É uma ponte para pedestres construída sobre ruas ou estradas. Agora, eu tenho 2 imagens. Você vai fazer a mesma coisa. Vai colocar o dedo dentro do círculo em que você acha que está vendo uma passarela com o sentido adequado ao texto que nós lemos. Será que é a imagem 1 ou a imagem 2? Pensa um pouquinho. Qual é a passarela para os pedestres poderem atravessar sobre ruas? Coloca o dedinho, vai ficar verde a resposta correta. É a imagem número 1. Isso mesmo, essa imagem é a imagem de uma passarela construída sobre rodovias. A imagem número 2 faz referência à passarela de desfiles de moda. Muito bem,
Agora, nós vamos continuar pensando sobre o texto. Nós já falamos que os subtítulos são organizados em tópicos. Nós vimos que o texto traz 10 tópicos para cada subtítulo. Então, esta é a forma como esse texto é organizado. Nós já lemos textos em que organizamos o texto em parágrafos. Quando vocês trabalharam lá com a professora Márcia, o texto de como fazer uma dobradura de chapéu, vocês lembram? O texto também era organizado em tópicos, demonstrando o passo a passo a ser seguido. Nesse texto, nós também temos tópicos, mas são tópicos de orientação de cuidados com a segurança da criança no trânsito. Cada tópico desse, nós conseguimos sintetizar numa ideia principal. Sintetizamos em poucas palavras, numa frase mais curta. Então, nós vamos fazer agora uma atividade onde nós vamos sintetizar algumas ideias de alguns tópicos desse texto. Para vocês registrarem no caderno essa associação, vocês vão fazer uma numeração e símbolos. Nós vamos colocar os números apenas dos tópicos que nós iremos ler e sintetizar as ideias, que são os tópicos 1, 4, 6, 8 e 10. E essas ideias vão ser representadas por símbolos. Vejam lá, algumas ideias já estão sintetizadas aqui, e eu representei com uma forma. Ao lado do triângulo, nós vemos a seguinte ideia: roupas que ajudam na visualização. Ao lado do círculo, nós temos brincar somente em locais seguros. Ao lado do quadrado, temos o uso da faixa de pedestres. Ao lado do coração, como andar onde não há calçadas. E ao lado da estrela, travessia em rodovias. Então, essas são as ideias sintetizadas dos 5 tópicos que nós vamos reler e vamos associar. Para o registro no caderno, você vai fazer da seguinte maneira. Veja aí na tela, você vai colocar os números 1, 4, 6, 8 e 10, um abaixo do outro, e vai colocar as formas, vai fazer o desenho das formas também. Triângulo, coração, estrela, quadrado e círculo. Então, eu vou dar um tempo para você fazer esse esquema no seu caderno, para que depois a gente possa ir ligando o número do tópico à imagem que representa a ideia sintetizada. Então, um tempinho para você organizar isso no seu caderno.
Fez aí no caderno? Então agora vocês vão fazer aqui junto comigo. Eu tenho aqui no quadro o número dos tópicos, tenho os símbolos, eu tenho aqui ao lado as ideias, mas você vai ter só o símbolo no seu caderno. Então nós vamos fazendo a leitura dos tópicos, vamos vendo qual é a ideia que eu consigo tirar a ideia principal daquele tópico e a gente vai ligar o número do tópico ao símbolo. Então vamos ler lá o tópico 1. A criança deve atravessar a rua sempre na faixa de pedestres. Esse é o tópico 1. Agora vejam aqui comigo. Qual será a ideia desse tópico? Ele está falando de roupas que ajudam na visualização? Não. Ele está falando como andar onde não há calçadas? Também não é essa a ideia principal. Está falando sobre a travessia em rodovias? Também não. Ele está falando do uso da faixa de pedestres? Sim, essa é a ideia principal desse tópico. Então, nós vamos ligar o número 1. Então, pega lá o seu lápis, no seu caderno você liga o número 1 ao quadrado, porque fala do uso da faixa de pedestres. Vejam lá, confiram, certo? Vamos agora ao próximo tópico. O próximo tópico que nós vamos reler é o tópico 4. Onde não há calçada, deve-se andar pelo cantinho da rua, em fila única, uma pessoa atrás da outra, e em sentido contrário ao dos veículos. Assim a criança vê os veículos e os motoristas veem a criança. Qual é a ideia principal desse tópico? Ele está falando sobre roupas que ajudam na visualização? Não, não é essa a ideia principal. Ele está falando como andar onde não há calçadas? Isso é essa a ideia principal deste tópico. Está explicando como a criança deve andar quando não há calçadas. Então, tópico 4, você vai pegar o seu lápis e vai ligar aí no símbolo do coração. Ligou? Muito bem. Vamos conferir, então, tópico 4, ideia principal, como andar onde não há calçadas. Vamos ao próximo tópico, tópico 6. À noite ou em dias chuvosos e nublados, as crianças devem usar roupas claras e refletivas. Qual é a ideia deste tópico? O que ainda nós temos aqui? Roupas que ajudam na visualização, travessia em rodovias e brincar somente em locais seguros. Qual é a ideia? Isso mesmo, é a que está representada pelo triângulo. Então, o número 6 você vai ligar lá no triângulo. Essa é a ideia principal deste tópico. Tópico número 8. Rua não é lugar de brincadeira. As crianças devem brincar somente em locais seguros. Temos ainda 2 tópicos. Travessia em rodovias, brincar somente em locais seguros. Qual é a ideia principal? Travessia em rodovias? Está falando sobre brincar em locais seguros? Qual é? Exatamente. Então, o número 8 fala de brincar somente em locais seguros, porque a rua realmente oferece muitos perigos para as crianças. Então, esse não é o lugar para brincar. Conferindo, então, tópico 8, brincar somente em locais seguros. E o último, em rodovias, deve-se usar a passarela para atravessar. Se não houver, a travessia deve ser feita em locais com visibilidade, nunca correndo entre os veículos. E nós só temos uma ideia principal que sobrou aqui, que é a travessia em rodovias. Então, o tópico 10 você vai ligar lá na estrela, porque é essa a ideia principal do nosso tópico, travessia
em rodovias. Vamos conferir no seu caderno, então? Número 1, você deve ter ligado no quadrado. Número 4, no coração. Número 6, no triângulo. Número 8, no círculo. E número 10, na estrela. Agora, você já sabe bem como é sintetizar a ideia principal de um tópico. E você vai fazer isso no seu caderno por meio de um desenho. Vejam, eu trouxe o tópico 3. Andar sempre pela calçada e longe do meio-fio. Então, vocês vão representar no caderno a ideia do item 3 por meio de um desenho. Vou dar um tempo para você fazer o seu desenho e a gente já continua a nossa aula.
Fez o seu desenho? Se não deu tempo de concluir, você conclui depois, certo? Vamos agora para mais uma dica de segurança no trânsito. Hoje nós vamos falar sobre a criança no transporte coletivo. Transporte coletivo é aquele transporte onde há grande número de pessoas. Pode ser o ônibus, pode ser o trem. Aqui na nossa cidade, nós usamos muito o ônibus. Então, no caso do ônibus, a criança não deve parar nas portas e nem sentar nos degraus. Isso oferece riscos à sua segurança. Então, dica para você: não pare nas portas e não sente nos degraus. Observe a palavra que está em destaque. Qual é a palavra que você vê em vermelho? É a palavra portas. Isso mesmo. Assim como na aula anterior, agora você vai identificar a palavra portas em outro tipo de letra. Você vai apenas fazer a leitura das palavras que eu vou colocar e vai colocar o dedinho em cima. Então, veja, olha a primeira palavra, a segunda e a terceira. Faça a leitura. Qual é a palavra que eu tenho dentro do retângulo amarelo? O que será que está escrito ali? Será que está escrito portas? Vamos ver. Está escrito poetas. E na palavra dentro do retângulo verde, o que está escrito? Vamos ler? Leiam aí junto comigo. Partes. E a última palavra? O que está escrito nesse retângulo? Portas. Então, é essa a palavra portas escrita em letra minúscula e na letra cursiva, certo? Identificou certinho a palavra? Muito bem. Agora, nós vamos para o nosso alfabeto e vamos colocar duas palavras. A palavra trânsito, que é tema das nossas aulas, e a palavra meio-fio, que nós fizemos atividades na aula de hoje. Vamos lá? Muito bem. Vamos fazer a leitura do nosso alfabeto e vamos incluir as palavras meio-fio e trânsito. A primeira palavra que nós vamos colocar é a palavra meio-fio. Qual é a letra que começa meio-fio mesmo? Começa com a letra M. Então, vamos ler o alfabeto até chegarmos na letra M. A, B, C, D,
E, F, G, H, I, J, K, L, M. Aqui no M nós temos a palavra mapa. Então, nós vamos tirar a palavra mapa e vamos substituir por meio fio. Tirando o mapa, vou colocar meio fio. Observem em letras maiúsculas e letras minúsculas, em modos diferentes. Agora, vamos trocar a palavra que está na letra T. Então, nós estávamos no M e vamos continuar até localizarmos a letra T, que é de trânsito, a inicial de trânsito. Então, paramos no M, N, O, P, Q, R, S, T. Aqui na letra T, nós temos a tesoura. Então, nós vamos tirar a tesoura e vamos colocar a palavra trânsito. Também em letras maiúsculas e minúsculas. Vamos concluir a leitura do alfabeto? Estávamos na letra T. U, V, W, X, Y, C. Alfabeto de hoje concluído, então. Bom, crianças, a nossa aula de hoje vai terminando por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Continuem se cuidando e nós nos vemos na próxima aula.